A crença muda a história da gente. A crença muda a sua história, muda a história de qualquer um. Porque se esperar que um ser humano que vive no inferno, da miséria, excluído da sociedade, para quebrar essa cultura, para destruir esse mal, só o poder de Deus, o poder do Evangelho. Porque quando a pessoa toma conhecimento disso aqui, ela se torna livre. Ela não fica na dependência de religião, de pastor, de igreja, de bispo, quem quer que seja. Ela anda com as suas próprias pernas. Porque eu sou radicalmente contra a religião, todo e qualquer tipo de religião. Inclusive evangélica. Porque a religião usa a fé emotiva para fazer as pessoas carolas e fazer as pessoas fiéis às suas tradições, aos seus dogmas. Isso é fé emotiva. Esse tipo de fé é que leva esse país e o mundo na desgraça. E a fé que nós levamos às pessoas é uma fé consciente, onde você é obrigado a pensar, porque se você não pensar, você não vai conquistar coisa nenhuma. Essa é a fé que nós procuramos levar para as pessoas. É claro que nós usamos meios para despertar a fé das pessoas. Mas a fé é inteligente, fundamentada, alicerçada na palavra de Deus. É isso que nós queremos. Mostrar que existe um Deus que pode salvar. Porque eles estão assim. Por quê? Porque é o que eles conhecem, é o que eles sabem. Mas se você chegar e mostrar a luz, tem gente boa lá que quer a luz. Tem muita gente na cadeia que está lá porque merece. Mas se chegar com a palavra, são pessoas que têm dentro de si aspiração para uma coisa correta. Estão na vida por causa do meio, porque ninguém nasce mal, mas o meio faz as pessoas assim. Então, nós queremos influenciar com aquilo que somos, o que vivemos. Dar o nosso testemunho. Por quê? A sociedade está podre, está caída, está prostrada. Jesus disse, eu não vim para os justos, mas para os doentes. Então, o nosso trabalho é chegar a essas pessoas e apresentar a solução. Se elas quiserem, amém. Vão ser liberadas. Se acreditarem, amém, vão ser abençoados. Se não, paciência, a gente vai seguindo em frente. A nossa proposta é essa, é levar o evangelho, acender o candeeiro e colocar num lugar bem alto, para que as pessoas que estão nas trevas e querem luz, possam... Tem gente que gosta das trevas e tem prazer e fique lá, não tem problema, mas tem gente que está lá e quer sair. Então, assim como um dia alguém me alcançou, eu também quero, através dos talentos que Deus nos tem dado, dividir com as pessoas. Esse é o nosso objetivo. Não é o objetivo de dinheiro. Pelo contrário, se eu fosse pensar um pouquinho em mim, deixa a igreja seguir. Eu ficaria lá fora e acabou. Mas a gente está buscando levar a luz, levar a salvação, levar vida, levar solução, restaurar. Ai desse país se não fosse a Igreja Universal do Reino de Deus. Você imagine se não fosse a Igreja Universal do Reino de Deus, como estaria esse país? Quantos bandidos hoje estão pregando o Evangelho, ex-bandidos estão pregando o Evangelho. Quantos? Quantos? E eles saem de onde? Saem do meio de vocês. Os pastores da Igreja Universal saem do meio de vocês, são seus filhos. Então, a igreja, ela vem de vocês, ela nasce de vocês e segue de vocês. Não é um negócio. É claro que existe o dinheiro, a oferta. E com a oferta a gente vai movimentando, vai reinvestindo. Mas se nós pensássemos em nós mesmos, pegaria um pedacinho dessa oferta, enfiaria no bolso e ia viver a vida nababescamente sem dar satisfação a ninguém. Mas não faço isso. Eu vivo dentro de uma vida simples, uma vida muito simples, perfeitamente simples, e estou satisfeito. Tendo o que comer, tendo onde dormir, tendo o que vestir, acabou. Amém. Aos meus filhos, eu deixo a minha fé. Se eles quiserem construir alguma coisa, eles que vão usar a fé. Não vou deixar nada para ninguém, não. Por quê?
porque nós não estamos com objetivos pessoais. A nossa política é para o povo. Como é que nós podemos crescer isso aí? Como é que nós podemos desenvolver esse trabalho, crescer, multiplicar? Como é que nós podemos acabar com essa situação crítica que nós temos aí? Vocês têm que ser prósperos. Vocês têm que ser ricos. Vocês têm que ter a visão grande. Vocês têm que abrir a cabeça de vocês. Porque se Deus é grande, então coisas grandes têm que acontecer na vida de vocês. A igreja hoje é o que é, porque eu pensava assim, penso assim, vou pensar sempre assim. E é o que nós passamos para as pessoas. Se Deus é grande, então tem que acontecer coisas grandes no nosso meio. Eu não posso admitir, não posso aceitar que a gente creia num Deus tão grande e viva uma vida tão mesquinha, tão miserável. Eu não posso aceitar isso. Essa não é a minha fé. Não, nós temos que viver a vida como cidadãos do reino de Deus, ou não é? Se você é filho, como é que o filho, que é o herdeiro, como é que ele vai viver uma vida mesquinha e miserável se o pai é tão rico? Então, se todos são filhos de Deus, como é que pode a maioria ser pobre e miserável e alguma minoria ser rica? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Filhos são aqueles que nascem de Deus, que têm uma experiência com Deus. Você tem que ter uma experiência com Deus para conhecê-lo, para amá-lo, para saber quem Ele é. E essa experiência depende de você. Não depende da sua igreja, da sua religião. Não, depende de você. Não depende dos seus conhecimentos. Depende de você, da sua entrega, do seu sacrifício total. Porque Deus não nos chamou para coisas pequenas, mas para coisa grande. Escute o que eu estou te falando. Nesse mundo é assim, ou você vence ou é vencido. É uma guerra. Essa é a realidade. E no mundo espiritual é assim. No mundo espiritual, o mundo invisível é assim. Ou você vence, ou você é vencido. E se você é vencido espiritualmente, fisicamente você será fracassado. Então você tem que ser forte interiormente para ser forte exteriormente. Você tem que ser grande dentro de si. Você tem que pensar grande para que você possa ser grande. Infelizmente, a gente fala isso e as pessoas, a maioria das pessoas, como tem a mente pequenininha, sabe, pensam pequeno, as pessoas estão pensando em ganhar um salário, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, estão pensando em ganhar um pouquinho mais, ter a sua casinha, o seu cantinho. Quer dizer, quando a pessoa pensa assim, ela limita a ação de Deus. É ou não é? Se um filho das trevas, se o filho do diabo é capaz de ser o dono de meio mundo, por que o filho de Deus não pode ser? Pensa comigo. Ou você crê ou você não crê. Você crê em Deus? Então é a partir daí que você tem que alicerçar a sua fé. Bom, eu creio em Deus. Se Deus existe, eu creio em Deus. Se Ele existe, se é verdadeiro, então tudo que Ele prometeu, que está escrito aqui, tem que se cumprir. Tem que se cumprir. Mas eu não mereço. Não interessa se merece ou se não merece. Deus não nos trata segundo os nossos méritos. Deus nunca me tratou segundo os meus méritos, porque se fosse assim, eu estaria desgraçado. Quem merece? Então não existe a pessoa perfeita. Todos somos pecadores. Agora, a diferença, o que faz a diferença é a fé. E fé é certeza. Fé é convicção, não é uma certeza que cada um tem por si. Você tem a sua certeza, eu tenho a minha certeza. Cada um tem a sua certeza. A certeza de cada um, a fé de cada um, é como o talento. Tem gente que tem talento, né, para pintar. Tem outros que têm talento para costurar, para fazer comida. É ou não é? Cada um tem o seu talento. Cada um tem a sua fé. É um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Eu tenho que respeitar a sua fé. Se você não tem fé para coisas grandes, tem fé só para coisa pequena, eu tenho que respeitar a sua fé. Não posso lhe criticar. Mas também você não pode me criticar porque eu tenho fé para coisas grandes. Tem gente que tem fé para comer legumes. Que coma legumes. Tem outros que têm fé para comer carne. Coma carne. Tem outros que têm fé para comer tudo. Amém? Coma tudo. Nós somos livres. Quando nós temos uma fé, nós somos livres. Nós somos livres. Eu sou livre.
Livre para pensar, livre para falar, livre para agir. Eu não tenho que ficar dando satisfações a ninguém do que eu faço ou deixo de fazer, porque a minha consciência está sempre me monitorando. Que é uma consciência que faz com que a nossa fé esteja em alta ou em baixa. Porque se a minha consciência me acusa de alguma coisa, a minha fé vai lá embaixo. A sua fé também. Se a sua consciência lhe acusa, então você se encolhe, a sua fé cai, a dúvida sobe e você começa a ser fracassado. Esse é o processo. Se você crê em Deus, se você se lança nessa fé, se você pratica a sua fé, se você assume a sua fé como assume o casamento, então, meu caro, ninguém segura você. Pode vir o inferno, pode vir o mundo, que ninguém vai segurar você. Então esse é o medo dos nossos inimigos. Deus, ele disse o seguinte para o seu povo: ah, se o meu povo me ouvisse, comeria o melhor desta terra. Esse é o meu Pai. Esse é o Deus que nós queremos dar para as pessoas. Ah, se o meu povo me ouvisse. Ah, se só me ouvisse e me atendesse. E tivesse um comportamento tal e qual a minha palavra determina. Comportamento ético, de olhar para o seu semelhante como para si mesmo, que é a cruz de Jesus. Né? A cruz, a haste vertical, relacionamento com Deus. Quando há relacionamento com Deus, então há relacionamento das pessoas, há interesse em ajudar o seu semelhante. Essa é a política de Deus.